respeito desse texto e deste homem que todos nós conhecemos. Eu quero falar sobre Jó, um homem de atitudes extraordinárias. Amém? Diga-se comigo: Jó, um homem de atitudes extraordinárias. O que é que nós podemos aprender com a vida de Jó nesta noite, irmão? A vida de Jó demonstra que um homem que viveu acima da média, acima daquilo que é normal, acima daquilo que é ordinário. Ou seja, a vida de Jó, as suas atitudes, suas ações, demonstram um homem que procurou viver acima da média, acima daquilo que é normal. Deixa eu dar alguns exemplos, os irmãos entenderem. É normal o homem pagar o mal com o mal, mas é extraordinário alguém pagar o mal com o bem. É normal você perseguir a quem te persegue, mas é extraordinário você orar por quem te persegue. É normal você levar um tapa na cara e dar outro, mas é extraordinário alguém ferir a tua face e você oferecer a outra face. É extraordinário você pagar o mal com o bem. É extraordinário você orar pelos seus inimigos, você orar por quem te persegue. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve Romanos 12, versículo 20, ele fala: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Isso é extraordinário. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber. Isso é atitudes extraordinárias. O que é que a gente quer falar então hoje nesta palavra? Que nós temos que aprender com Jó a agir, a termos atitudes mais no campo do extraordinário do que no campo daquilo que é normal. Jesus disse que se a nossa justiça não exceder, não for maior do que a justiça dos escribas e dos fariseus, nós não estamos fazendo nada, irmão. Ou seja, aquilo que eu faço, as minhas ações, as minhas atitudes, elas têm que ser maiores, diferentes e melhores do que quem não serve a Deus. Porque se eu faço meramente aquilo que as pessoas que não servem a Deus fazem, o que há de anormal, o que há de extraordinário nisto? Se eu perdoo apenas quem me perdoa, onde está o extraordinário? Se eu amo apenas quem me ama, onde está a ação extraordinária? Se eu quero conviver apenas com quem eu me dou bem, onde está a ação extraordinária nisto? Amém? Então o extraordinário é nós termos atitudes que deixam as pessoas, como diz o ditado popular, de boca aberta. Quando olha para você, que acha que você vai agir no campo do normal, no campo do natural, do ordinário, daquilo que todo mundo faz, aí você surpreende com uma atitude diferente, extraordinária. Então eu quero falar um pouquinho sobre isto. Jó, um homem de atitudes extraordinárias. Veja que não apenas a atitude de Jó, mas também suas palavras eram palavras extraordinárias. Se você vê um homem que é ferido, que o versículo 21 que nós lemos diz que ele perde tudo, e quando aquele homem perde tudo, ao invés de murmurar, de questionar, ele toma uma atitude e demonstra palavras extraordinárias. O que é que Jó faz na crise? Ele diz: nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome. Isso é o que? Palavras extraordinárias. Um homem que recebe um impacto tão grande na vida dele, quase para morrer, perde filhos, perde riqueza, perde tudo,
Esse homem, o que é que ele faz? Qual é a atitude que ele toma? Rasga o manto, raspa a cabeça, se prostra com o rosto na cinza e faz o quê? Adora a Deus. Isso é atitude extraordinária. Então nós temos que aprender muito com Jó. Precisamos sair do campo do natural, do normal, do ordinário, daquilo que todo mundo já faz, irmão, para tomarmos atitude cristã que surpreende as pessoas. Amém? Então as minhas atitudes, as minhas palavras, nós temos na minha ação, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, eu posso caminhar no natural, no normal, no ordinário, ou eu posso escolher trabalhar no campo do extraordinário, daquilo que é diferente fazer. Então somos nós que escolhemos a forma que nós encaramos, a forma que nós agimos, aquilo que nós falamos, nós podemos fazer diferente, sim ou não? Porque tem gente que na hora de uma dificuldade grande, ele age normal como todo mundo age. Você não já viu pessoas que vai até um médico e de repente lá ele diagnostica um problema gravíssimo de saúde e o médico faz aquela alerta com a pessoa e ela fica sossegada dizendo: não, o meu Deus está no controle. Dentro do coração dela está a convicção que Deus está no controle. Ela agiu com atitude extraordinária. Deus está no controle. Só que tem gente que é diferente. Quando ele recebe o diagnóstico, que ele já sai de lá, ele já sai morrendo. Ou não é? A doença dele, se ele não for curado, ou se ele tiver que morrer com ela, suponhamos que ele ainda viva 15 anos com aquela enfermidade, mas ele morre nos primeiros 3 meses depois do diagnóstico. Por quê? Ele age no campo do natural, do normal, do ordinário. Mas nós precisamos agir no campo do extraordinário, tomando atitude, usando palavras, acreditando naquilo que Deus é capaz de fazer na nossa vida. Então, o que foi que Jó fez? Quais foram suas atitudes e palavras extraordinárias? E é sobre isso que eu quero ministrar aos irmãos. Primeiro lugar, diga assim comigo: Jó se desviava do mal. Aqui está a primeira atitude extraordinária dele. O versículo 5 do capítulo 1, ou melhor, versículo 1 do capítulo 1, diz assim: que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. A primeira característica extraordinária de Jó era que Jó, ele era um homem de boas atitudes, um homem de boas obras, um homem que se desviava do todo mal. Jó, e já lhe bastava os maus que ele tinha que conviver, mas Jó era alguém que se desviava constantemente diante do mal que nós enfrentamos, que esse mundo também se opõe a nós. Nós podemos ter 2 atitudes. Vou voltar. Primeiro, eu posso agir no campo do ordinário, enfrentar o mal ou me envolver com ele, ou eu posso entrar no campo do extraordinário, fugir do mal, correr do mal, porque não há nenhuma vergonha nisso. Quando a gente vai olhar para a Bíblia usa 3 verbos: fugir. Primeiro, ele diz fugir de toda a aparência do mal. Segundo, afastar. Paulo diz para Timóteo, afasta-te destes. Fugir, afastar e correr. O cristão precisa ter as mesmas atitudes: fugir de toda a aparência do mal. Aqui Paulo não aconselha apenas fugir do mal, mas tudo quanto é aparência do mal. Temos que estar atento nisso, irmão. Fugir e nos afastar de pessoas cujas ações, atitudes e palavras não contribuem para o nosso crescimento espiritual. Se você ler, por exemplo, Jó, capítulo 1, versículo 1, o que é que ele diz? Ou melhor, Salmos: bem-aventurado
o varão que não anda segundo, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta. Olha os conselhos: bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, que não anda segundo o conselho, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Temos 3 exortações para nós aqui, para o crente que se desvia do mal. Primeiro, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Aqui, irmão, é uma coisa importante: você é guiado por Deus. Quem te guia é a palavra, quem te guia é o próprio Espírito Santo. Romanos capítulo 8, versículo 14 diz: se sois filhos, logo sois guiados pelo Espírito de Deus. Salmo 119, todo mundo conhece, verso 105 diz: lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho é a tua palavra. Quem nos guia é o Espírito, quem nos guia é a palavra. Quem foge do mal, da aparência do mal, quem se desvia do mal, primeiro, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Segundo lugar, ele não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz, está em 1 Coríntios capítulo 15, me parece que é o versículo 33. Se não for, depois a gente reconfere isso aí. Ele diz que as más conversações corrompem os bons. As más conversações corrompem os bons costumes. E por que o conselho então que eu não devo andar no segundo o conselho dos ímpios, nem me deter no caminho dos pecadores, nem me assentar na roda dos escarnecedores? O que é que um conselho do ímpio tem para mim? O que é que eu me deter, que eu parar no caminho do pecador, eu me sentar na roda do escarnecedor? O que é que vai contribuir para a minha espiritualidade, para o meu crescimento? Mas tem gente, tem cristão, ou pelo menos pessoas se denominam cristão, as suas companhias, suas amizades, suas prioridades não são os cristãos, não é a igreja, essas são as pessoas do mundo. Irmão, isso é falta de prioridade. Nós temos que andar com pessoas que andam com Deus. Precisamos seguir os conselhos de pessoas que andam segundo o conselho de Deus. Precisamos assentar em lugares onde existem pessoas que têm palavra de edificação. Temos que nos deter em caminhos, andar com gente que abre a boca e a palavra flui e edifica a nossa vida espiritual. Andar com gente que não anda com Deus é uma péssima ideia, não vai nos fazer crescer, vai nos colocar lá para baixo. Porque se eu não consigo influenciar as pessoas, elas irão me influenciar, e eu vou passar a viver segundo o seu modo de vida. Por isso que Deus, o próprio Deus diz: Jó era um homem que se desviava do mal. Nós temos 2 opções: andar com o mal ou nos afastar dele. Como servos de Deus, precisamos nos abster de toda forma de mal, nos afastar, abrir mão de tudo aquilo que é mal, evitar aquilo que não contribui para a nossa edificação espiritual e buscar somente aquilo que nos edifica. Isso é andar no extraordinário. Quer ver um exemplo clássico? O próprio Enoque, a Bíblia diz por 2 vezes, Gênesis e em Hebreus: Enoque andava com Deus e Deus para si o tomou. Então isso aqui é um agir de alguém que age no campo do extraordinário. Então, irmãos, cabe a nós nos afastarmos, nos desviarmos do mal. E a gente sabe o que é o mal, o que é o caminho mal. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Se nós chegamos num ambiente onde a palavra não edifica, a gente sabe que aquele lugar não serve para nós ficarmos. Ou não é assim? Se você adentra em uma casa e você começa a perceber o diálogo, as atitudes, as ações,
Você já procura sair, porque você sabe que não é o ambiente para você estar. Então temos que nos afastar. Essa era a característica. Deus, ele vê 4 em Jó, no capítulo 1: um homem temente, um homem íntegro, um homem reto e um homem que se desvia do mal. Então, primeira atitude extraordinária de Jó é se desviar de toda forma de mal. Amém? Então aqui está uma atitude extraordinária. Segundo lugar, diga-se comigo, Jó tinha. Diga, Jó tinha uma vida de oração. Fica parecendo Jotinha, né? O nome Jotinha. Jó tinha, viu? Não é Jotinha não, Jó tinha uma vida de oração. Você vê que nós lemos o capítulo 1, no versículo 5, que diz que decorrido o turno de dias e de seus banquetes, clamava Jó a seus filhos e os santificava. Lembrava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó. Olha a palavra que o texto usa: continuamente. Fazia Jó assim continuamente. Qual é o natural, qual é o normal, o ordinário na oração? É a gente fazer uma oração de 1 minuto para dormir. Isso é oração normal, natural e ordinária. Você orar pelo café da manhã, é normal ou não? É normal. Você orar pelo almoço, é normal. Você orar pelo jantar, é normal. Você entrar num carro e orar pela viagem, isso é o quê? Normal? Ou não é? E onde está o extraordinário na oração? É quando não tem o café para tomar e você ora agradecendo a si mesmo. Isso é uma oração extraordinária. É quando está doendo, a doença está apertando, mas mesmo assim você não deixa de buscar a Deus, de colocar o joelho e orar. Ainda que não consegue dobrar o joelho, mas você assenta e ora a si mesmo. A garganta está doendo, você não consegue tirar a palavra, mas a alma geme. A dor não é física, a dor é emocional, é lá dentro a dor. Não consegue ter palavra, você ajoelha, mas as palavras não vêm. Mas você ora, você derrama lágrima, assim como Ana. A tua lágrima é a tua oração. Isso é uma oração, é agir no campo do extraordinário. Porque o normal é você orar quando tudo vai bem. O normal é você orar quando tem saúde. O normal é você orar quando tudo está dando certo. Mas o anormal, o extraordinário, é você orar a Deus quando está doente, quando as portas estão fechadas, quando nada está dando certo. Mas mesmo assim, você surpreende em oração. Então isso é agir no campo do extraordinário. Quer ver outra coisa extraordinária aqui? É você orar, irmão, sem saber nem o que está acontecendo ainda. Jó se levantava para orar pelos filhos, dizendo ele: porventura os meus filhos tenham, eu vou orar por eles. Oração de intercessão. Ele já está orando por algo que possa acontecer, já para dar o quê? Livramento. Para Deus dar livramento no futuro. Jó está fazendo uma oração, uma ação extraordinária. A vida de Jó era uma vida cheia de oração e de consagração a Deus. Irmão, Jó nos dá um exemplo clássico, que nós não temos que esperar momento especial para a gente orar. Jó orou antes dos filhos comerem, depois que eles comiam. Jó orou antes da crise e Jó orava também depois da crise. Quando aconteceu a crise, Jó orou. Durante a crise, ele orou também. Depois da crise, ele orou de novo. Jó não esperava momentos especiais para ele orar.
Se você vai ver Jó capítulo 1, versículo 5, Jó está orando, intercedendo pelos seus filhos. No capítulo 1 e 2, vem um vendaval, destrói tudo que Jó tem, mata seus gados, seus filhos morrem, tudo Jó perde, até a saúde de Jó ele perde. Por onde é que ele vai? Vai para a oração. Capítulo 1, versículo 20, 21, 22. Então Jó raspou a cabeça, rasgou o manto, colocou a cabeça no pó e disse: nu eu saí do ventre da minha mãe. Jó está orando a Deus. Jó está orando quando a crise vem, mas depois Jó ora durante a crise. Quando chega no capítulo 19 e 25, é uma oração de Jó, quando ele fala: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele vai se levantar sobre a terra. Depois do capítulo 2, capítulo 42, melhor dizendo, que Deus restitui o que ele perdeu, Deus manda ele orar pelos seus amigos. Então Jó ora antes do problema, quando o problema acontece, durante o problema e depois, isso é uma oração, um camarada de atitude extraordinária. Ora antes, ora quando, durante e depois do problema. Você pode pegar a tua vida e analisar um problema. Será que a gente faz assim? A gente está orando antes que aconteça um problema com a gente? Quando o problema acontece, a gente vai orar? E durante o problema, a gente para de orar ou continua orando? E depois que Deus dá o livramento, a gente abandona a oração ou continua perseverando em oração? Precisamos orar sempre, não desfalecer. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz: orai sem cessar. Efésios capítulo 6, versículo 18, orando em todo o tempo. A gente tem também duas escolhas: ou sermos pelo lado normal, ordinário, ter dificuldade de orar, ou ir para o extraordinário, enfrentar as dificuldades da oração, ou na oração. Temos dois campos. Qual é o normal? O normal é quando você vai começar a fazer um projeto de oração a Deus, que começam a vir cansaço ou alguma coisa, você para de orar. Isso é o normal. O normal é quando as dificuldades vêm, você deixa de orar, você deixa de clamar. E qual é o anormal, o extraordinário nesse texto? É quando as dificuldades vêm, você persevera orando, não deixa de orar. Lembra da parábola que nós estudamos aqui na escola bíblica, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer? Da viúva que tinha um problema, uma causa para ser resolvida, e que pedia a um juiz de uma cidade iníquo, e ele não resolvia o seu problema, mas a mulher pedia todos os dias, até que o juiz parou e atendeu a oração, a petição da mulher. Aí Jesus nos dá um grande exemplo: precisamos orar sempre e nunca desfalecer. Oração, irmãos, é um ministério. Oração, ministério. E oração, ainda falando disso, é um dos ministérios mais difíceis de serem mantidos, porque oração existe oposição. Quando a gente propõe-se orar, porque orar é falar com Deus e ao nosso inimigo. Já foi lido na leitura bíblica aqui, 1 Pedro capítulo 5, versículo 9, que Satanás, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa tragar. Ou seja, quando você vai orar, existe um opositor às tuas orações. Mas Jó dá o grande exemplo de ação extraordinária. Jó passa a viver e a buscar a Deus. Então viver em oração é uma ação extraordinária. Alguém diz: mas eu oro 3 vezes por dia, de manhã pelo café, meio-dia pelo almoço e à noite pelo jantar.
Isso é normal, irmão. Você está pecando ainda e se não fizer isso, está pecando ainda. A Bíblia fala que quem não sabe fazer o bem, faz o quê? Comete pecado. Quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, se você deixa de orar pelo alimento que você vai comer, você ainda está pecando ainda. Então, isso é normal. Isso é um dever de todo cristão. Quando você ler, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aos irmãos, a palavra de Deus, segundo Crônicas capítulo 7, segundo Crônicas 7,14, aparece até a mesma coisa, mas não é. Quando ele fala assim, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha... Orar e buscar a face não são as mesmas coisas? Mas não é. Se meu povo chama pelo meu nome, orar e buscar, orar. Orar é o normal, todo mundo ora, irmão. Orar é o campo do natural, do normal, do ordinário. Se eu perguntar aqui, quem já orou aqui hoje? Todo mundo já orou. Você já orou quando levantou? Já orou pelo café da manhã ou pelo almoço? Já orou, fez uma oração ao chegar aqui? Fez uma oração quando entrou num carro, fez uma viagem? Você já orou? Tudo orações normais e ordinárias. Mas buscar a minha face já sai do normal para o extraordinário. Porque buscar a face não dá a ideia de uma oração rápida e breve. Buscar a face dá a ideia de orações contínua, insistente. É aquela oração que não é oração momentânea, é uma oração de propósito, de continuidade. O texto diz que Jó fazia isto continuamente. Então há uma diferença aqui da oração. Entenda-se, oração normal, quando eu digo, não estou falando do efeito da oração, porque não há oração fraca e nem oração poderosa. Amém? Não há. Alguém fala, irmão, vamos fazer uma oração poderosa aqui, e a outra oração é fraca? Oração, tudo é oração, ou não é? Então não tem nem oração fraca e nem oração forte. A fortaleza está naquele que nós oramos, que é Deus, não é? Então, não tem negócio de oração forte não, irmão. A oração é o que você sente e ora a Deus, e Deus age segundo a vontade do próprio Deus em sua vida, de acordo com a sua petição. Então, quando eu falo normal, é aquilo que todo mundo já faz, não é assim? Isso é o normal, todo mundo já tem. Mas quando fala de oração de atitude extraordinária, é aquela oração de busca, de insistência, de preço, de dedicação, de tempo, de gastar momento falando com Deus, de campanha, de propósito com o Senhor que você cria. E isso é uma oração no campo extraordinário. Você pode dizer amém? Diga assim, em terceiro lugar, terceira ação extraordinária de Jó. Diga assim, ele adorava a Deus. Diga, acima de tudo. Primeiro lugar, a primeira ação de Jó, ele se desviava do mal. Segundo, ele tinha uma vida contínua de oração. Terceiro lugar, Jó adorava a Deus acima de tudo. Deixa eu repetir, Jó capítulo 1, versículo 20. Olha o que é que ele diz. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se sobre a terra e fez o que, irmãos? E adorou. Veja que diante de grandes e terríveis notícias, uma notícia atrás da outra. Se você olhar o texto, a Bíblia não dá o tempo que a notícia chega, mas dá para se entender que tudo acontece em um instante. Jó, alguém diz, Jó, teus filhos estavam reunidos na casa do teu filho mais velho, e veio um vento, soprou sobre a casa, ela caiu e todos morreram. Quando o homem fala, todos morreram, não dá nem tempo Jó chorar. Aí chegou dizendo, Jó, estava eu e alguns servos teus, apacentando teus rebanhos lá no campo, vieram os salbeus, levaram tudo, roubou tudo, eu fiquei para trazer a notícia. Aí quando fecha a boca, quando chega Jó, veio um fogo do céu e queimou lá, matou tudo os seus gados. Ou seja, quando um fecha a boca, a notícia,
uma notícia ruim atrás da outra. Mas qual é a atitude de Jó diante de todas essas atitudes? Veja, irmãos, que ele toma uma atitude diferenciada, impressionante, fora do normal, fora da normalidade. Jó recebe todas essas notícias, mas ele vai para a oração. Ele levanta, rasga o manto, rapa a cabeça, lança em terra e diz o texto, e adora a Deus. Isso é atitude extraordinária. Isso aqui é uma lição para nós também. Quantas notícias, quantas situações nós também não enfrentamos de ruins, passamos, mas quais têm sido as nossas atitudes? Jó adorava a Deus acima de tudo. Jó não tinha uma vida medíocre, condicionada aos bens que Deus lhe oferecia, porque está cheio de gente nesse tempo, e existem muitas igrejas evangélicas alimentando as pessoas em uma fé falsa, alimentando as pessoas a viverem condicionada a milagres, a curas, a bênção e a resposta. Quando o milagre não chega, não adora. Quando a cura não vem, não tem glorificação. Quando a crise vem, é porque não tem fé. Se a luta vem, é porque não é crente. Isso é ideologia do homem e doutrina de Satanás. Crente passa por luta, e na luta ele revela sendo verdadeiro adorador. Na provação, crente verdadeiro, ele adora a Deus acima de todas as coisas. Mesmo na crise, nós adoramos ao Senhor. Ou seja, a minha adoração não está condicionada ao que eu tenho, se eu recebo ou se eu perco, se eu ganho ou não. A minha adoração não é influenciada pelas circunstâncias. Você pode dizer amém? A adoração a Deus, ela deve ser incondicional. O que é uma adoração incondicional? É aquela adoração que não depende. Levantou de manhã, não tem açúcar não? Vou tomar sem açúcar mesmo, café. Você toma e dá uns 2 glória a Deus. Amém? É incondicional. Chegou meio-dia, sabe aquele tempo da crise, que só dá para comprar o zoiudo, o ovo, e não em caipira ainda, de granja, né? Só dá para comprar ele. Aí você prepara aquele prato, mexe com a farinha, o feijãozinho com farinha, põe o arroz, frita o ovo, coloca em cima com as cebolinhas fritas, coloca uma pimentazinha, come, bebe um copo de água e ainda glorifica Deus. Obrigado pelo almoço nesse dia, porque o Senhor está cuidando de nós. A adoração a Deus não depende de temperos, de ingredientes, não depende. Não, você adora a Deus pelo que Deus é e não pelo que Deus dá. Gente que adora a Deus pelos bens que recebe, pelas portas que Deus abre, é gente falso, crente falso. Verdadeiros adoradores a Deus, se a porta está fechada, ela adora. Se está passando pelo vale, ele adora. Se está passando pelo deserto, ele adora. Está passando pela crise, ele glorifica. Está faltando, ele glorifica. Ele sempre está contente adorando a Deus. Então não deixe de adorar a Deus diante da crise. Jó adora a Deus acima de tudo. Sabe qual é o ordinário aqui, irmão? O ordinário é não agradecer a Deus quando estão passando pela crise. Isso é ordinário. Vou agradecer pelo quê, irmão? Vou agradecer por esse feijão com arroz e esse ovo frito? Está repreendido em nome de Jesus. Não é assim? Está repreendido. Eu não aceito. Não, irmão, vai agradecer a Deus. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para o ordinário. O normal é você não agradecer. Mas o extraordinário, o anormal, é você agradecer, ser grato ao Senhor por tudo que você está vivendo. Então precisamos adorar a Deus acima de tudo e de todas as coisas. Amém? Só tem 3 tipos de gente que Deus procura na Bíblia, 3 só.
3 tipos. Primeiro, Deus procura gente que se coloque na brecha para ser usado por Ele. Segundo, Deus procura os fiéis da terra. E terceiro, Deus procura adoradores. Amém? João capítulo 5, capítulo 4, versículo 23. O que diz o texto? Em verdade, me ajuda aí, irmão. 4:23, a hora vem e a hora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. E o texto diz que Deus procura os tais que assim o adorem. Diga assim: Deus está procurando adoradores e não adoração. O texto está falando de adoradores. Adoração Deus tem com excelência no céu. Amém? Deus não precisa de adoração nossa, irmão. Não. Deus tem o melhor do louvor no céu. É coisa perfeita. Deus tem lá, todo dia os anjos fazem o louvor, a adoração para Deus. Deus não está procurando a adoração, Deus está procurando louvor nosso, perfeição no louvor nosso. Deus está procurando adoração. Não é assim? Gente que adora, adorador melhor. Deus está procurando adoradores. Gente que não sabe nem cantar, mas que adora a Deus. Tem uma voz aí rouca, mas adora a Deus. Está passando a luta, mas adora a Deus. Está passando dificuldade, ele adora o Senhor. Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Gente que não se cala quando a crise vem. Gente que não cala a boca quando o problema acontece. Não, irmão, lá na crise, tome atitude extraordinária. Vá adorar o Senhor. Não pare a tua agenda de adoração. Não pare o teu momento de glorificação a Deus. Deixa a crise vir, mas passe por ela glorificando a Deus. Você pode dizer amém? Então diga assim: Jó desviava-se do mal, tinha uma vida de oração, adorava a Deus acima de tudo. E diga, último lugar, Jó não reclamava. Última característica extraordinária de Jó. A primeira, ele se desviava. Segunda, o que ele fazia? Orava a Deus constantemente, continuamente. Terceiro, adorava. Quarto e último lugar, o que era que Jó agora não fazia? Jó não reclamava. Jó capítulo 1, versículo 22. Olha o que é que o texto diz: em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus, o que aí? Falta alguma. Observe, irmão, se você for ler mais na frente, na crise, já estancada, a mulher de Jó chega para ele, o que é que ela diz? Jó, ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa o teu Deus e morre. Ou seja, qual é o conselho da mulher aqui para Jó? Por que ainda ser fiel a esse Deus? Não tem visto que tua fidelidade a Ele só traz males para você? Esquece esse Deus, amaldiçoa esse teu Deus e tira a tua vida, morre logo, Jó. O que é que Jó diz? Como uma louca falas tu. Não é assim? Como uma louca falas tu. O que é que ele diz mais? Receberíamos o bem e não receberíamos o mal? Irmão, Jó surpreende aqui, porque Jó tinha tudo para reclamar e questionar, mas Jó não reclama e nem questiona. Jó age de forma extraordinária, sem reclamar diante das piores notícias. Seu silêncio foi um ato de adoração. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui. Tem gente que pensa que Jó sabia do diálogo entre Deus e Satanás lá no céu, mas Jó não sabia. Jó não sabia que Deus estava provando ele e que Satanás estava tentando. Ele não sabia que havia um diálogo entre os dois, que Satanás veio tentá-lo e que Deus permitiu
para ver se ele é fiel ou não. Ele não sabia de nada disso, porque uma coisa é você saber que Deus está apostando em você, que você vai sair desta, que você vai ser fiel, manter-se fiel, e saber que o diabo está lutando contra você. Foi um diálogo que aconteceu, você vai tentar manter a sua fidelidade. Jó não sabia de nada desse diálogo. Jó é fiel porque era fiel mesmo. A fidelidade de Jó não dependia de bens, de coisas, de casa, de esposa, de amigos, de filhos, de riqueza, de gado, de camelos, de ovelhas. Nada disto dependia a adoração e a vida de Jó. Jó era um homem íntegro que confiava totalmente em Deus e era crente não pelo que recebia, mas porque Deus, pelo que Deus representava na vida dele. Então Jó tinha tudo para sair reclamando, ou não? Primeira notícia que vem, Jó fica quieto. Morreram teus filhos, silenciou. Segunda notícia, silêncio. Terceira, silêncio. Tem alguma palavra que ele disse no texto aí? Quando as notícias vêm? Nenhuma. Depois que junta todas as notícias ruins, seguida da veracidade das notícias, ele só rasga o manto, rapa a cabeça, e o texto diz: e Jó fez o que, irmão? Adorou, só isso. Ele não diz mais nada, Jó apenas adora. Aqui, irmãos, a gente tem que aprender muito, primeiro, com o silêncio. O silêncio, muitas vezes, é importante para o adorador. Não é assim? O silêncio é importante. Jó está silenciado, só ouvindo as notícias acontecerem. Depois ele surpreende todo mundo. Ele vai para o cantinho lá, orar, para a cinza, orar, buscar a Deus. E o texto diz que Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma para Deus. Jó não disse que era Deus o causador de tudo. Jó não foi questionar de Deus. Jó não foi murmurar de Deus. Jó não foi falar nada disso. Tem muita gente que quando vem uma coisinha pequena, ele já diz logo: é Deus, foi Deus, é Deus. Já começa logo a querer deixar a igreja, deixar de ser crente, abandona os cultos, começa a deixar a sua vida de comunhão com o Senhor. É gente que não tem raiz com Deus, gente que não tem profunda intimidade com Deus. Jó era diferente, então ele prefere não reclamar. Vou repetir: o ordinário é reclamar das coisas. O extraordinário é se calar e esperar o agir de Deus. Vou repetir: o ordinário é reclamar das coisas de Deus e das pessoas. Isso é normal ou não é? Já acontece, primeira coisa, reclama, murmura. Não, o extraordinário está passando tudo, se calou, começa a esperar no agir de Deus. Porque a nossa reclamação, irmão, ela aborrece a Deus. A murmuração, ela é a música do inferno e não a música do céu. A música do céu é a de gratidão a Deus. Então podemos passar por situações difíceis, adversas, passe cantando, adorando e aprendendo a cada passo no silêncio e esperando na provisão de Deus. Precisamos optar por essas duas atitudes de Jó: silenciar e esperar em Deus. Silenciar e esperar em Deus. Eu repito o capítulo 19, versículo 25. Eu sei que o meu Redentor, e que por fim se levantará sobre a terra. Então isso é agir no campo do extraordinário. Então precisamos discernir qual é a vontade de Deus para a nossa vida, mesmo na crise. Romanos capítulo 8, versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode não estar sabendo hoje, mas Deus está sabendo de tudo. Sabe o que é forte nesse texto? E eu quero terminar aqui. Quem já leu o livro de Jó sabe que o livro de Jó ele age muito na área de diálogo.
Satanás e Deus, depois Jó dialogando com seus amigos, não é assim? Dialogando com sua esposa. Lá no final, Deus volta a dialogar com Jó, agora é Jó e Deus, Deus e Jó, desenvolve diálogos. A história de Jó é a história maior, o maior exemplo de sofrimento. Só que Jó não era um reclamão da vida, irmão. Sabe quais são as primeiras e únicas vezes que aparece a palavra Satanás no livro de Jó? Diga assim, é só no capítulo 1 e no capítulo 2. E não foi Jó que escreveu o livro, viu, irmão? Não foi ele que escreveu a sua própria história, não. Então, quem escreve, escreve. As únicas vezes que aparece a palavra Satanás está no capítulo 1 e 2, e não foi Jó que citou, foi o escritor do livro, que pode ter sido o próprio Moisés. A partir do 3, quando Jó realmente entra na crise, que vai chegar lá até o capítulo 42, nunca mais aparece a palavra Satanás ou diabo no livro de Jó. Jó está vivendo um verdadeiro silêncio de Deus, uma verdadeira crise financeira, conjugal, familiar, econômica. Jó está vivendo crises em 4 lados: financeira, emocional, familiar, conjugal, não está? Econômica, são muitas crises Jó está vivendo ali. Só que lugar nenhum Jó usa a palavra Satanás, não, lugar nenhum. Ele só diz Deus, o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre. Nunca Jó cita o nome Satanás em toda a extensão do livro.